Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do YouTube das 7. E hoje teremos aí a presença da Isabela Rezende, da Zite, para falar um pouquinho sobre estratégias de marketing de conteúdo para você aplicar ainda nessa Black Friday. Bom, mas antes da gente convidar a Isabela para conversar aqui com a gente, trazer esse conteúdo, como sempre, é muito importante esse feedback para ver se o áudio está chegando legal, se vocês estão recebendo aí direitinho as informações. É sempre importante aqui para ter certeza que estamos aqui transmitindo uma live de qualidade para vocês. E claro, enquanto vocês vão comentando aqui, eu vou ter alguns recadinhos para vocês. A gente já vem dessa jornada aí de 100 dias e vários conteúdos, e estamos aí quase a pouco mais de 24 dias aí para Black Friday, que acontece, né, em todo o Brasil, praticamente em todo o mundo, né, adota Black Friday no dia 27 de novembro. A i7 estará ao vivo no dia 26 com a nossa live especial, e aí serão 6 horas aqui de live, teremos aqui vários convidados, e claro, alguns sorteios bem legais, então não deixa de ficar de fora, vai ser na quinta-feira, dia 26 de novembro, marca na agenda aí, para você estar aqui com a gente, curtindo a virada de Black Friday, e claro, aproveitando todas as atrações que teremos, e os sorteios que faremos aqui no dia 26 para o dia 27 de novembro. Bom, hoje ainda temos uma outra live às 19 horas com o Adriano Giannini, que vai falar um pouco sobre Google Ads, uma live super legal. Adriano Giannini aí concorridaço, a gente conseguiu uma agenda com ele para ele estar aqui com a gente. Então também não perca, já marca aí mais tarde, 19 horas, uma live com o Adriano Giannini sobre Google Ads, tá? Então super legal também, um conteúdo super relevante para você aí que está preparando já, se organizando aí suas campanhas para a Black Friday. E claro, por que não outras ações para aproveitar esse conhecimento e aplicar em ações aí para sua loja virtual, para o seu negócio, enfim. Bom, e claro, a gente tem um link aqui na descrição, que é importante para que vocês possam se inscrever e não perder nenhum conteúdo que a gente está produzindo. Então, se você está seguindo a gente, não só nas nossas redes, mas também está inscrito na nossa landing page especial, a gente está disparando praticamente toda semana uma série de conteúdos, tem e-books, tem infográficos, e claro, as lives, que são a programação toda, a gente está mandando por e-mail. Então, coloca seu e-mail, não deixe de se inscrever, para que você também seja avisado, seja alertado aí por e-mail. Ok? Bom, convidar aqui a Isabela para entrar aqui com a gente. Olá, Isabela, seja muito bem-vinda e obrigado aqui por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje nessa live. Que bacana, muito obrigado. Bom, Isabela, antes de você começar a palestrar e trazer esse conteúdo extremamente relevante para a gente, conta um pouquinho aí sobre você, conta um pouquinho aí sobre quem é você, para a gente conhecer e ficar mais próximo. Legal. Bom, meu nome é Isabela Rezende, né, como o Thiago já adiantou, e eu sou especialista em inbound marketing, também fundadora da agência aqui de Belo Horizonte, Zite Digital, que a gente é especialista em inbound, que vai ser o tema justamente da nossa live hoje, como que a gente consegue aliar os princípios de marketing de conteúdo, mas principalmente a conversão no contexto da Black Friday de 2020, que vai ser uma Black Friday muito atípica, mas também com muitos potenciais de conversão, né? Então é isso que a gente vai retratar um pouquinho aqui hoje, e daqui a pouquinho fala um pouquinho mais sobre mim e nossa agenda mais específica, mas preparei inclusive algumas atividades práticas em ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, de forma que você consiga aí também adaptar a sua estratégia digital para a Black Friday desse ano. Boa, legal. E você comentou isso sobre a live, a Black Friday atípica. A gente está aqui chamando de a maior Black Friday de todos os tempos, né? Exato. Um ano completamente diferente, fora do comum. E claro, por que não um comportamento onde a gente cada vez mais está vendo o movimento para o digital, e Exato. a Black Friday ela tende sim a mostrar aí um desempenho. Acelerou, né? Um processo que já vinha acontecendo e com a pandemia, infelizmente, teve esse caráter mais digital. Com certeza. Com certeza. Bom, Isabela, pessoal,
a live, assim, a Isabela para um conteúdo muito legal. Então, assim, ao longo, vocês podem fazer perguntas, mas a gente vai deixar a Isabela à vontade. Se ela também precisar de algum comentário, alguma coisa, podem ficar à vontade para comentar. E ao longo da live eu vou colocando aqui, eu também vou fazer aqui os comentários. Mas perguntas mais específicas ou alguma sugestão, vamos deixar mais para o finalzinho. Mas podem perguntar, tá? Se vocês quiserem já aproveitar e fazer essas perguntas, a gente separa aqui e depois mostra e pede a Isabela para responder. Beleza? Combinado? Isabela, a live é sua. Pode. Obrigada, Thiago. Então, vamos compartilhar aqui a tela, já para passar para a apresentação. E, pessoal, eu gosto de lives, webinários bem interativos, então reforço o que o Thiago falou, deixem seus comentários. Vou perguntar alguns pontos para vocês também. Então, ele vai me falando aí da a participação de vocês e a gente vai dando prosseguimento. Então, vamos lá. Bom, então, só para complementar, né, o que eu disse, além de especialista em inbound marketing, para me apresentar de forma mais completa, eu também sou especialista em metodologias ágeis, trouxe um pouquinho disso para a gente também, como que a gente consegue, para essa Black Friday, estar mais adepto às mudanças, porque a pandemia trouxe no nosso planejamento do ano, mudou totalmente o que a gente tinha planejado, né, desde o começo do ano, então é muito importante que a gente, dentro do marketing digital, esteja adepto e saiba lidar com as mudanças. Então, trouxe um pouco disso para a gente também. E sou professora, tanto na PUC Minas, aqui em Belo Horizonte, na cadeira de inbound marketing, e também na escola lá em Barcelona, também na cadeira de inbound marketing. Bom, então vamos lá. Para falar só rapidamente sobre as AIDs, como eu disse, nós temos esse caráter mais de inbound marketing, mas também aliando conversão, vendas e marketing, que é um ponto importante para qualquer estratégia de marketing digital. Não é você ficar isolado no seu marketing, o seu setor de venda, o setor comercial ficar também muito distante. Então, o nosso propósito é unir, fazer esse SLA entre esses dois times. E o que a gente vai ver na nossa agenda de hoje no webinário? Bom, primeiro a gente vai entender o comportamento digital durante a pandemia e essas oportunidades que a gente consegue aproveitar não só para Black Friday, mas também para isso. Vou dar uma breve contextualização do inbound marketing para captar e aquecer esses leads, antes que fique muito caro trabalhar esses leads daqui a algumas 2 semanas, mais ou menos. Então, de forma que você já consiga implementar nessa semana ainda alguma das dicas mais práticas. Trouxe também um passo a passo para essas ações mais específicas de Black Friday. E nós vamos ver na prática a ferramenta do Ahrefs, de forma que você consiga montar a sua estratégia, não só de marketing de conteúdo, mas pautada em dados sobre a sua persona e também sobre a sua concorrência. Então, na hora, eu vou até perguntar alguns sites para a gente dar uma olhada ao vivo mesmo, entender como que está a estratégia deles para a Black Friday. E também, para finalizar, trouxe dicas para a construção de landing pages e para automação de marketing, para a gente complementar esse fluxo do marketing de conteúdo até chegar efetivamente à conversão. Então, a gente vai dar uma pincelada em tudo de forma que fique completo esse processo até a Black Friday. Então, vamos lá. Bom, então, como a gente acabou de falar na nossa introdução, a gente está vivendo esse momento atípico, que a gente tem um comportamento digital muito mais acelerado. Então, por isso, a gente precisa adaptar o nosso processo de marketing e principalmente também de vendas, não só para aproveitar o momento digital, mas também para ser sensível às objeções que ele traz. Então, o primeiro ponto que eu queria contextualizar a vocês, então, são algumas estatísticas durante a pandemia. Então, aqui eu até, inclusive, deixei a fonte para vocês, porque tem vários reportes que saem quinzenalmente para adaptar realmente esses resultados. E aqui trouxe da última quinzena. Então, aqui a gente teve 200% de aumento de vendas em itens de cozinha. Então, aqui pensando mais em e-commerce. 500% de aumento de vendas mesmo, efetivas, em dispositivos eletrônicos, como TVs. 140% de aumento de vendas também em decoração para casa, porque as pessoas estão mais em casa, ainda estão em home office. E também, comparado isso, claro, a 2019, 4 vezes mais de aumento do número de vendas em artigos de roupa em e-commerces. Então, isso durante toda a nossa pandemia, né? A quarentena que está todo mundo em casa. Então, é muito importante que a gente esteja atento a esse movimento de mercado para adaptar também os e-commerces, principalmente. Então, deixei aqui algumas informações adicionais, e aqui eu gosto muito de seguir esses reportes quinzenais, porque de 15 em 15 dias muita coisa muda, né? Então, aqui trouxe, inclusive, para a gente conseguir comparar a faixa de idade e também as atividades. Então, a gente vê que não só a parte de e-commerce, mas até cursos online, ou seja, não necessariamente você precisa vender só um produto. Você pode estar aí na Black Friday com um serviço, pode ser, inclusive, até mesmo B2B. Bom,
E aqui deixei para vocês também um ponto bem importante, que é analisar, antes de começar qualquer estratégia, como que a sua audiência, o seu público, está performando especificamente agora, nesse momento de pandemia, em que a gente ainda tem pessoas que estão em home office. Então, aqui, isso é um cenário global, né, de benchmarking no Brasil, de que os picos de conversão, que antigamente a gente tinha, né, momentos mais específicos, eles são mais bem distribuídos. E os momentos que a gente tem esse pico de conversão um pouco maior coincidem com a pausa do trabalho. Então, se vocês conseguirem ver aqui, às 2 horas e depois às 20 horas. Então, logo, né, depois um pouquinho do almoço e depois do expediente terminar. Então, é importante que você pense e, claro, contextualize isso dentro do seu Google Analytics, dentro da sua ferramenta de automação, mas pensar nos picos de conversão adaptados para o momento em que a gente está vivenciando agora. Então, para isso, deixei para vocês algumas ferramentas que eu estou utilizando especificamente nesse momento para pegar esse benchmarking de mercado, que é o Social Miner e também o Opinion Box. Opinion Box, esse que eu disse que de 15 em 15 dias ele solta reports, inclusive nichado. Então, você pode olhar para o seu nicho específico de mercado. Bom, e que tipo de ações a gente consegue fazer dentro da Black Friday? São 2 principalmente. Primeiro, a gente pode focar em adquirir esses leads, ou seja, você vai captar o lead através do inbound marketing que a gente vai ver aqui. Então, você vai lançar a mão do marketing de conteúdo, do SEO e dessa mídia paga também antecipada. Então, vocês provavelmente vão ver isso na live agora às 19 horas, né, Thiago? Como a mídia paga, quando a gente antecipa essa aquisição de leads, ela fica mais barata, porque durante realmente a Black Friday, o CPC, o custo de aquisição dos leads, vai ser mais alto também. Então, agora é o momento de você já começar a aquecer a sua base para a Black Friday e até adquirir realmente novos leads para você trabalhar. E depois, quando você já tiver essa base mais aquecida, você pode passar para as ações que têm um foco realmente em venda direta. Vão ser 2 abordagens. Então, primeiro você vai adquirir para depois trabalhar mais esse final de funil, essa etapa mais comercial. Bom, vamos lá. Então, para contextualizar vocês, a gente tem um ponto bem importante quando a gente fala em marketing de conteúdo, em inbound marketing, que é a jornada do comprador ou também jornada do consumidor. E, basicamente, isso é muito aplicável para qualquer processo e também para a Black Friday. Então, antes que o consumidor ele se decida se ele vai comprar na empresa X ou Y, se vai ser um produto Y, Z, por exemplo, ele passa por uma jornada que passa do aprendizado e descoberta até a decisão de compra. Então, vamos entender agora o que significa cada uma dessas etapas, porque vai ser muito importante para você montar o seu plano, o seu planejamento de conteúdo. Então, aqui no aprendizado e descoberta, não necessariamente o seu lead, né, a sua persona, ela sabe exatamente o problema que ela está passando. Então, aqui isso é cabível tanto para produtos e também para serviços. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou com uma dor nas costas e quero descobrir por quê. Aqui, nesse momento, eu não sei. É só na fase de reconhecimento do problema que eu vou conseguir efetivamente dar nome ao meu problema. Na fase de aprendizado, eu estou jogando nas redes sociais, no Google e até mesmo nos anúncios, perguntas mais generalistas para entender por que minhas costas estão doendo. Pode ser má postura, pode ser meu colchão que está inapropriado. Então, se eu chegar vendendo para essa pessoa agora, quando ela estiver na fase de aprendizado e descoberta, a chance dela não conseguir ver valor no meu produto, e às vezes ela nem sabe realmente o que ela precisa, é muito grande. Então, você vai desperdiçar recursos humanos, né, o seu tempo, também recursos financeiros. O anúncio que você fez, até mesmo os artigos que você alocou tempo para escrever, não vão ser tão assertivos e o seu custo de aquisição de lead vai ser mais alto. Então, por isso que é muito importante que você atinja a persona com esses conteúdos mais comerciais na hora correta. E que hora correta é essa? Bom, então a gente já viu que tem a fase de aprendizado e descoberta, tem a fase de reconhecimento do problema, que é quando ele efetivamente dá nome ao problema que ele está vivenciando. Beleza, eu estou com dor nas costas porque o meu colchão, vamos supor, né, o meu colchão está inadequado. Então aqui ele vai começar a procurar mais informações a respeito disso, e é só na fase de consideração da solução que ele já entendeu que realmente ele quer um colchão novo e ele vai pesquisar mais informações sobre como fazer essa troca específica. E é aqui na fase de decisão de compra que ele já entendeu tudo sobre o processo, como que ele pode escolher colchões, por exemplo, que ele vai decidir o parceiro comercial que vai o auxiliar naquele momento específico.
Aqui, pessoal, é hora de vocês falarem da empresa de vocês. Então, você vai falar de cases, depoimentos, falar de preço, seu diferencial de acordo com a concorrência, na fase de decisão de compra. Aqui, realmente, é hora de você brilhar os olhos do seu potencial cliente. Nas fases anteriores, você vai fazer essa venda que ela é mais consultiva, ou seja, você vai realmente auxiliar seu potencial cliente nessa régua que a gente chama de régua de relacionamento e de educação. Então, aqui é muito importante que vocês pensem nas campanhas de vocês, se vocês estão abrangendo realmente todas essas etapas, ou se vocês estão produzindo peças, seja para redes sociais, anúncios, landing pages, de só uma etapa. Que no caso, o mais comum e o erro mais comum é a etapa de decisão de compra. Que aí a sua rede social, o seu site vira uma vitrine. Então, você precisa também ajudar o seu potencial cliente. Isso, por exemplo, para celular. Vamos pegar um produto que ele é mais comum. A gente tem no mercado N opções de celulares de N faixas de preço. Você, como e-commerce, por exemplo, de tecnologia, pode publicar conteúdo sobre isso, explicando sobre os melhores celulares para jogar jogos, por exemplo, ou para produtividade, ou seja, você vai auxiliar o seu potencial cliente antes desse momento de compra que ele também fará com você. Então, basicamente, esse é um conceito muito importante da gente entender porque vai permear toda a nossa estratégia. Bom, e por que? Agora um aspecto mais financeiro, mas também a pandemia trouxe isso muito para a gente de ensinamento, que é a questão do marketing de conteúdo do seu site como um ativo de independência. Então, vamos ver aqui nessa suposição que eu estou fazendo para vocês. Se R$1 em mídia paga gerar para a gente uma visita, assim que esse R$1 acabar, vocês concordam comigo que essa visita também vai acabar? Bom, quando a gente pensa na lógica de conteúdo, se a gente colocasse esse mesmo R$1 para escrever um artigo, ou pagar alguém, uma agência para escrever, um jornalista, ele ia continuar a te gerar visitas de forma escalável. Então, o conteúdo, ele é um ativo de independência para sua marca. Então, agora na pandemia, a gente viu isso de forma muito clara. Muitos clientes nossos tiveram que reduzir o valor de mídia paga, realmente pela condição financeira que, né, foi imposta com a pandemia, e o orgânico, ou seja, esse conteúdo deu conta. Isso quer dizer que a mídia paga é vilã, que a gente não vai usar? De maneira alguma, ela é super importante, mas ela é usada com estratégia. Você não pode depender o seu tráfego de mídia paga, porque vai chegar um ponto que isso não vai ser mais sustentável, nem mesmo financeiramente. Então, agora é o momento realmente de você começar a trabalhar, se você ainda não começou, uma estratégia mais voltada para conteúdo, junto com a estratégia de mídia paga. Os dois são juntos, eles são complementares. Bom, e a gente chega aqui à parte do inbound, que é muito importante que a gente seja contextualizado nessa metodologia, porque é ela que vai fazer a diferença de você ter um site, um blog que não venda, para um site, um blog que converta em leads, ou seja, em prospectos, que você vai continuar essa régua de relacionamento. Então, aqui é um ponto bem importante, pessoal. Muitas pessoas, muitas empresas fazem marketing de conteúdo aí há 1 ano, 2 anos e nunca viram retorno de vendas. Isso quer dizer que o seguinte, em vez de usar o marketing de conteúdo como um dos pilares, está usando como guarda-chuva, sendo que tem outros pontos complementares que você precisa fazer, além do marketing de conteúdo. Então, tem o SEO, tem automação de marketing, tem redes sociais, tem anúncios. Então, é importante que não seja, né, o único pilar da sua estratégia, porque senão não vai necessariamente retornar em vendas. Então, entrando aqui para a estratégia do inbound marketing, basicamente a gente tem algumas etapas que eu vou repassar agora com vocês. Bom, então vocês concordam que eu, no meu exemplo, né, que eu estou com dor nas costas e estou lá no Google pesquisando alguma coisa. Nesse momento, eu sou um usuário, simplesmente assim, eu sou um desconhecido para a marca, né? E o nosso objetivo aqui é fazer com que essa pessoa entre no site da nossa empresa, na nossa landing page. Pode ser uma landing page também. Mas aqui, pessoal, o pulo do gato é o quê? Eu transformar esse visitante numa pessoa que eu sei o nome, o e-mail e, principalmente, o problema que ela está vivenciando, a necessidade que ela está vivenciando. Ou seja, eu preciso converter ela em um lead, que é essa etapa principal e primordial de qualquer estratégia de inbound marketing. A maioria dos sites, elas estão aqui. Então, você vê lá no seu Analytics, eu tive 5.000 visitas esse mês. Mas você sabe o e-mail dessas pessoas para continuar essa régua de relacionamento com elas, por exemplo? Muitas vezes não. Então, é muito importante que você esteja atento a essa etapa, de forma que você consiga nutrir esse potencial cliente de informações sobre o problema específico que ele está vivenciando. No meu caso, por exemplo, dor nas costas, né? No nosso exemplo,
até ele estar pronto para virar um cliente e um posterior divulgador da sua marca, um promotor da sua marca. Então, basicamente, essa aqui é a metodologia do inbound marketing, também chamada de marketing de permissão, porque o cliente que vem até você, ele acha você, a sua empresa, ativamente. E não ao contrário, não é você que vai ficar ligando ou mandando mensagens de spam. Até isso não pode mais com a LGPD, mas tem muita empresa, a gente sabe, que ainda faz. Então, de qualquer forma, é um marketing permissivo. Até deixei para vocês essa indicação de livro, caso você queira, né, conhecer um pouquinho mais sobre o inbound. Lá em 1999, o SET já, para mim, assim, foi o precursor mesmo do inbound marketing, por mais que a metodologia foi criada anos depois pela HubSpot, lá em Boston. Mas já em 1999, ele falava que o marketing, a venda de produtos, tem que ser igual um processo de casamento. Você não chega, né, pedindo alguém em casamento direto. Você tem todo esse processo. Primeiro você vai namorar, né, ver se faz sentido para as duas pessoas. Da mesma forma, precisa ser o marketing. Ele não pode ser invasivo. Então, de forma operacional, como eu disse, o inbound ele vai juntar aí várias coisas que provavelmente você já faz. Então, e-mail marketing, redes sociais, links patrocinados, né, que é a mídia paga, marketing de conteúdo, mas de forma unificada. Não adianta você fazer só um ou outro. É uma coesão entre todos os fatores. Bom, então aqui só para exemplificar o contexto mais da Black Friday, então tudo que você tiver, seja mídias sociais, uma resenha de vídeo no YouTube, até seus anúncios mesmo, você vai levar isso sempre para uma página de conversão. Pode ser seu site, pode ser uma landing page, e a partir disso vai entrar esse dado na sua base, né, de contatos, e aqui você vai fazer um processo que a gente chama de nutrição, que é realmente fazer essa régua de relacionamento para chegar depois, posteriormente, no momento de venda, né? Que a gente viu que é a fase de decisão de compra. Então, passando aqui para um passo a passo mais prático mesmo para você montar essa sua estratégia. Então, passo 1, ele pode parecer simples, mas ele é muito importante de ser feito de forma correta, que é o seguinte: ter uma persona, beleza, não adianta só ter uma persona, mas você precisa ter mapeado as necessidades específicas da sua persona. Então, eu até deixei algumas perguntas que são bem primordiais, que são, né, qual sua dor ou necessidade, pensando no seu cliente ideal, as principais objeções e também o comportamento digital, ou seja, é uma pessoa que tem resistência a comprar online, porque se sim, a gente já sabe que a gente vai precisar produzir conteúdo sobre isso, né, e aqui a gente está falando justamente sobre isso, né, o marketing de conteúdo. Então, além do pagamento online, formas de pagamento que são melhor para elas, a gente tem a questão do Pix, que vai entrar aí agora em novembro, ele já está preparado para isso? O seu e-commerce vai ter alguma coisa nesse sentido? Então, você pode também criar conteúdos informativos para essa parte mais técnica. E por que a gente vai mapear a dor e necessidade e principais objeções? Porque aqui você vai escrever conteúdo exatamente sobre esses pontos que você mapeou da sua persona, sempre levando em consideração o momento, né, atual que a gente está vivendo da pandemia. Então, é um passo simples, mas ele é básico e ele é fundamental para qualquer estratégia de marketing de conteúdo. E aqui vem uma parte que eu sou muito entusiasta, que é a parte de SEO, né, que é a sigla para Search Engine Optimization, ou seja, otimização para os mecanismos de busca. A gente já sabe que né, o mecanismo de busca mais utilizado globalmente é o Google, e aqui a gente consegue, tem algumas técnicas que a gente consegue otimizar a presença do seu site para ele aparecer nas primeiras posições da busca, na busca orgânica. Isso vai ser muito útil, principalmente porque você vai ter uma estratégia de marketing de conteúdo aí para auxiliar a sua persona nessa jornada que a gente já viu, mas do que adianta se seu site estiver na 5ª página do Google, na 6ª página do Google? O seu consumidor vai realmente chegar até lá? Vai conseguir te ver? Ou se você criar um artigo para o seu blog com um título que você inventou da sua cabeça e não fez nenhum monitoramento para ver se é a melhor palavra, é o melhor termo. Então, por isso que a gente tem essa técnica a nosso dispor para garantir que a gente tenha melhor resultados digitais. E por que palavras-chave, né, pessoal? Porque, primeiro, a palavra-chave é fundação de qualquer conteúdo. Seja um anúncio, uma landing page, qualquer coisa, a gente lê as palavras-chave. Além disso, além de dar esse propósito para o usuário conseguir entender, ele dá esse entendimento também para o Google, porque o Google ele funciona justamente nesse match. Então, se eu jogar no Google gato, ele vai me dar resultados de imagem de gatos e também no Google orgânico, né, de resultados de sites que falam sobre gatos. Se eu tivesse nomeado a minha imagem de cachorro, iria aparecer? Não. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado, não só em blog posts, URLs, mas também, inclusive, em imagens, pensando aqui na Black Friday, tudo que vocês forem colocar no produto de vocês de e-commerce,
é muito importante que tenha as palavras-chave corretas. Descrição de e-commerce também sempre voltada para SEO, seja Black Friday ou não. E além disso, aqui vem a parte mais legal, é que a gente consegue, através de ferramentas especializadas, que é isso que a gente vai ver agora, monitorar também palavras-chave dos concorrentes. Então, você tem o e-commerce, tem um concorrente, que é um outro site, você quer entender como que está a estratégia de Black Friday dele, quais são as palavras que ele está investindo, tanto no orgânico quanto na mídia paga. É possível você entender? Sim, através dessas ferramentas. Então, deixei aqui para vocês algumas opções. A gente tem aqui algumas pagas e gratuitas, vão, né, mostrar para vocês qual é qual. A gente tem o SEMrush e o Ahrefs, que são ferramentas muito completas, são ferramentas pagas, mas para quem utiliza isso no dia a dia, né, como a gente lá na agência, vale super um investimento. Para você fazer uma pesquisa simples de palavra-chave, entender quantas pessoas estão pesquisando aquela palavra-chave no mês, dá para entender se vale a pena você colocar no seu blog post ou não, no seu anúncio ou não. A gente tem o Google Keyword Planner, então todo anunciante do Google AdWords tem a seu dispor isso. Aqui a gente tem um ponto muito importante pensando em Black Friday, né? Que é o Google Trends. Provavelmente você já conhece, que você entra e você consegue ver as tendências que estão nascendo naquele momento. Então, palavras que estão com um aumento repentino, e aí você pode colocar, inclusive, a geolocalização, pode colocar aí sua cidade, seu país, para entender quais tendências estão nascendo. Você consegue, inclusive, comparar termos. Então, por exemplo, um celular específico. Como que estava a pesquisa agora e um mês atrás? E aí você vai fazendo essa modulação. Isso também é gratuito. Só um parênteses, eu adoro essa ferramenta, viu, Isabela? Eu uso, assim, com muita frequência o Google Trends, inclusive para palavras onde com preposição, sem preposição, para você testar, porque às vezes a gente não sabe como é o comportamento da pessoa, né? Eu estou pensando numa palavra, numa frase, num produto, mas é o jeito que eu penso, e eu vou lá no Trends, eu descubro que o comportamento de pesquisa é diferente. E às vezes a diferença é gritante, porque ele faz essa comparação. Só um comentário aqui. Exato, o Trends, ele é esse ponto que o Thiago falou, tirar a subjetividade. Então, pessoal, marketing sempre orientado para dados. Então, você escreveu um título, esse título do seu artigo, do seu blog post, do seu anúncio, não é da sua cabeça. Você vai validar isso nessas ferramentas especializadas, porque elas que vão te dar essa base para você escolher a melhor palavra. Bom, não existe o eu acho, né? Oi, alô? Oi? Tô ouvindo, pode falar. Não existe o eu acho, né? No marketing não tem o eu acho. Eu acho que é assim. Não, tem que realmente... Existir até existe, né? Mas não é o ideal. A gente tem que trabalhar e educar sempre o mercado para que foque, porque a ferramenta existe. Né? Então, realmente, essas aqui são pagas. Você, inclusive, nesse período agora da Black Friday, pode fazer um trial. Algumas delas são 7 dias gratuitos, outros são 14. Então, você consegue aproveitar isso também. Mas de sugestão gratuita, eu deixei para vocês o Ubersuggest, que é inclusive do Neil Patel, e que você consegue obter vários dados estratégicos de forma gratuita. Então, se você ainda não tem a seu dispor uma dessas duas ferramentas que a gente acabou de ver, o SEMrush ou o Ahrefs, utilize realmente o Ubersuggest, que vai ser excelente para a sua estratégia. E um ponto bacana também que não precisa de você desconsiderar é o preenchimento automático do Google. Então, provavelmente você já digitou alguma coisa ali no Google e aí o Google auto-preencheu com uma sugestão. Isso quer dizer que naquele período de tempo, as pessoas mesmo, né, a comunidade está vinculando aquela palavra-chave à palavra-chave principal que você digitou. Então, está te mostrando um comportamento vivo dos usuários. Então, isso você pode levar em consideração também quando montando o seu planejamento de palavra-chave e de marketing de conteúdo. Então, isso é bem importante. Bom, e aqui, pessoal, vem a parte que eu falei que é mais prática. Então, aí, Thiago, até se quiser já ir perguntando para o pessoal, olhando aí nos comentários, porque a gente vai ver na prática como funciona o Ahrefs e eu vou explicar para vocês como que a gente consegue monitorar tanto o seu site, mas também o site da concorrência, né? Então, aqui eu até deixei, por exemplo, o exemplo do Google Trends mesmo, que a gente estava conversando agora há pouco, da pandemia. Então, por exemplo, a gente teve o Goomer, né, que é um serviço que tantos restaurantes podem colocar o cardápio online e não precisa ficar vinculado a nenhum aplicativo, seja iFood, Rappi, etc.
E aqui a gente vê o aumento que teve a pesquisa por essa palavra durante a pandemia. Então, você consegue também pegar esses insights para a régua de negócios através do acompanhamento dentro dessas ferramentas que a gente chama de SEM, né? Search Engine Marketing. Bom, então é isso. Vou abrir aqui na prática para vocês o Ahrefs. Thiago, já vou passar eu mandei aqui para o pessoal perguntando, e se vocês quiserem, gente, postem aqui o site que a gente vai analisar aqui um domínio. Se vocês quiserem mandar aqui, quem estiver assistindo, que analisa o site de vocês, tem que ser um site que já tem algum tempo, né, Isabela? Que tem alguns dados, já tem algumas páginas dedicadas. A gente consegue comparar, assim, se o site for recente, a gente consegue comparar o impacto, né, disso com um site que já tem uma estratégia mais robusta. Enfim. Perfeito. Bom, o pessoal ainda não mandou aqui. Eu posso sugerir aqui bom, a gente pode testar de sei lá, vou pegar aqui um cliente que é muito próximo nosso aqui, a Black Boots. www.blackboots, de botas, né? Boots, ts.com.br. Então, aqui, pessoal, o que a gente vai conseguir entender de qualquer site na internet? Aqui a gente jogou esse exemplo do Black Boots, mas aí você vai dentro da ferramenta, você fica, né, à vontade para colocar de qualquer site mesmo. Então, primeiramente, ele vai dar algumas informações importantes e vou explicar o que significa cada uma dessas métricas. Bom, primeiramente, a gente tem o R, que é uma nota basicamente que é dada pelo Ahrefs, que vai de 0 até 100, que mostra a força daquele domínio na internet. Então, quanto mais próximo de 100, mais forte é o posicionamento daquele site. E o que vai influenciar, né, nesse UR aqui? São alguns pontos. Primeiro, desde outubro de 2018, mais ou menos, quando a gente teve um update bem relevante do Google, de regras mesmo, a questão de backlinks, ou seja, sites que estão referenciando para você, passou a contar com mais força dentro dessa padronização do algoritmo. Então, aqui para esse site, a gente tem que 161 sites estão espalhando 2.520 backlinks, ou seja, hiperlinks mesmo para o site. Então, para dar um exemplo prático, eu no site da Zite, se eu quisesse, né, colocar eles, por exemplo, como clientes, parceiros, a partir do momento que eu colocasse o hiperlink no meu site, eu ia ganhar um backlink aqui. Backlink vai contar para sua nota aqui, né, seu posicionamento também subir mais rápido. Bom, outro ponto bacana é justamente isso que a gente está falando ao longo do webinário todo, que são as palavras-chave orgânicas, ou seja, para quantas palavras o Black Boots aparece no Google, orgânico, sem pagar. Então, aqui embaixo, inclusive, eu vou conseguir ver quais são as palavras que estão levando mais tráfego para esse site. Então, por exemplo, essa palavra aqui, já gostei, que é botas de couro masculina. Então, olha que legal, ele não precisou comprar essa palavra na mídia paga, ele está na 5ª posição, ou seja, ainda na primeira página do Google para bota de couro masculina, e quando a pessoa clica, ela vai para a parte de botas do e-commerce dele. É isso que a gente quer, né? Então, a pessoa vai entrar e já vai conseguir ver as botas, enfim, já se contextualizar mais na fase de decisão de compra. Mesma coisa para cadarço, né? Então, cadarço está na 7ª posição. Então, pessoal, por isso que é tão importante que a gente tenha esse planejamento de palavra-chave, que a gente vai colocar isso no nosso blog post, né, também dentro do nosso site, para economizar um pouco também em mídia paga. E aqui a ferramenta, já falando em mídia paga, ela vai conseguir também mostrar para a gente quais são as palavras que esse site especificamente está comprando, né? Então, aqui você vai ver e conseguir até modular a sua estratégia de marketing digital para Black Friday pensando nisso. Então, é uma forma de você se contextualizar com o que os outros players do mercado estão fazendo. Bom, um ponto importante também que você vai conseguir ver são os melhores 10 concorrentes. Ou seja, o que é isso? É concorrente necessariamente de negócio? Não. Aqui, como que a ferramenta faz essa modulação? São os sites que têm o maior número de palavras-chave em comum com o site aqui do Black Boots. Então, geralmente, como que eu analiso essas informações? Se a gente tem sites aqui que não tem nada a ver com o nicho de mercado do site que a gente está estudando, mostra o quê? Que esse site não teve um planejamento
de palavra-chave muito bem feito. Isso é muito comum quando a gente pega um projeto de marketing digital. Muitas vezes está concorrendo com Facebook, Globo.com, isso porque são sites que às vezes até replicam conteúdos desses portais, que é um ponto também que não pode, pensando em SEO. Então aqui você vai analisar também os seus concorrentes para ver se primeiro se faz sentido, e se fizer sentido você vai clicar neles e ver um por um, porque todas essas informações que a gente está vendo aqui do Black Boots, você vai conseguir ver do seu concorrente também. E aí você vai modulando essa informação. Bom, e para finalizar, além de ver o tráfego orgânico, né, quantas pessoas, em média, estão entrando naquele site, você vai conseguir ver também o valor do tráfego. Então, o que é isso? Se você fosse comprar essas 1.200 palavras que, né, o Black Boots está ranqueando no orgânico, sem pagar, né, quanto que você teria que desembolsar? Então, aqui, na verdade, como que você pode interpretar essa métrica? O quanto que o Black Boots está economizando por conta da estratégia de marketing digital. E como é uma ferramenta aqui internacional, ele vai dar sempre em dólar, né? Então, aqui é só para explicar realmente por que está essa métrica específica. E aqui dentro da ferramenta, outro ponto que eu gosto muito de analisar, principalmente em campanhas mais temporais, como Black Friday, é esse gráfico aqui de tráfego orgânico e também de palavra-chave orgânica. Então, ele vai mostrar desde a criação do site. Então, a gente vê que esse site começou a ser mais relevante digitalmente lá em outubro de 2016, que ele deu esse boom maior de tráfego. Então, aqui você vai analisando. Beleza, eu acabei de ver que meu concorrente ele fez uma estratégia de Black Friday e colocou um anúncio. Como que foi a repercussão disso? Teve um boom de acessos? Então, você consegue modular isso também através da ferramenta. É a mesma coisa de palavra-chave orgânica. Você pode olhar, beleza, esse meu concorrente ele tem um blog. Será que ele está aumentando o número de palavras-chave ou está ficando mais estável? Então, você consegue ver isso também através desse gráfico específico. Então, além dessa parte, a ferramenta ela é super completa. Aqui, né, a gente ficaria o webinário inteiro falando só dela, de SEO, mas aqui só para conseguir dar uma contextualização mais específica para Black Friday, isso que a gente viu do Google Trends, a gente consegue fazer aqui também. Então, até, Thiago, você quer falar para mim, por exemplo, o modelo de celular? Você tem uma ideia aí? Tá, fala aí. Samsung S20. Samsung S20. Então, beleza. A gente quer, lá na Black Friday, fazer uma promoção, até dar um desconto para o Samsung S20, mas antes a gente quer, né, realmente mostrar para o nosso potencial consumidor que é o Samsung S20, que é o celular para ele. Então, aqui a gente vai ver como que está a pesquisa por esse termo na internet. E essa, pessoal, é a parte estratégica, é a parte que vai separar uma estratégia que funciona do que não funciona. Então, olha só. Aqui, primeiro, ele vai me mostrar quantas pessoas, quantos usuários pesquisam por essa palavra por mês. Então, aqui a gente tem 67 mil pessoas pesquisando especificamente por Samsung no Google. Então, vocês viram que eu modulei aqui, eu posso colocar, por exemplo, YouTube, Amazon, Bing. Então, aqui, por ser o mecanismo mais utilizado, eu deixei no Google. E aqui um ponto muito legal. Olha só, eu consigo ver se o pessoal clica mais em Samsung S20 no orgânico ou na mídia paga. Então, olha só, a gente tem aqui que na mídia paga é 19%, enquanto no orgânico é 26%. Ou seja, as pessoas clicam mais no orgânico do que nos anúncios. Então, não vale você começar a produzir conteúdo sobre isso, já para preparar para Black Friday, e você não, vai até economizar aí um dinheiro também que depois você pode aplicar para um anúncio mais estratégico, voltado mais para venda, é claro. Bom, e além disso, a gente vai conseguir ver o seguinte: será que Samsung S20 é a melhor palavra ou a ferramenta vai me sugerir uma outra palavra? Porque isso pode acontecer. Igual a gente falou, né, Thiago? Às vezes na nossa cabeça é uma coisa, mas para a persona, o que ela está efetivamente fazendo é outra. Então a gente vê que, Samsung S20 tem 67 mil e é uma palavra fácil. E como que a ferramenta vai modular isso? Pelo número de backlinks que você vai precisar receber para conseguir ranquear na página número 1, na primeira página do Google. Então, aqui a gente precisa de 5 backlinks, ou seja, 5 sites precisam me linkar, né? Na verdade, não. Um site pode dar para você 5 backlinks. Então, são 5 links de AX sites para você conseguir aparecer na página número 1. E aqui ele vai mostrar também que, na verdade, as pessoas estão pesquisando mais, não é para Samsung S20, é para Galaxy S20.
Bom, aí daqui a pouco a gente vai olhar essa palavra. E aqui, pessoal, é a parte mais importante. Você vai ver perguntas e palavras-chave complementares para você inserir no seu anúncio e também no orgânico, dentro do seu blog post. Exemplo, qual o valor do Samsung S20, quanto custa. Então, olha só, o que vocês acham melhor? A gente escrever quanto custa um Samsung S20, que tem 200 buscas, ou qual o valor do Samsung S20, que tem 600? Valor, né? Qual o valor, né? Porque aí a gente vai ganhar 400 pessoas a mais potencialmente vendo esse conteúdo. Então, por isso que é tão importante que você faça o seu planejamento de marketing de conteúdo pensando numa ferramenta de Search Engine Marketing, que pode ser essa, pode ser o Uber Suggest, enfim. Bom, e aqui a gente vai ver também... Opa, saiu. E aqui a gente vai ver também quem que são os sites que estão ranqueando nas primeiras posições para Samsung S20. Então, aqui, obviamente, a gente vai ter provavelmente o site da própria Samsung, claro, né, ranqueando aí em primeiro lugar, exatamente. E depois, pessoal, a gente tem, por exemplo, tudo celular, que está aí na 6ª posição, porque né, é um site especializado que fica trabalhando muito essa palavra-chave. Bom, e aqui, para a gente complementar e finalizar essa parte, vamos entrar no Galaxy S20. Até vou deixar aqui, porque aí a gente consegue ver os seus status completos. Então, Galaxy S20. Então, aqui a gente já passa de... Deixa eu só relembrar quanto que foi. 67 mil pessoas por mês para 271 pessoas pesquisando. Qual é o termo que a gente vai utilizar? É Galaxy S20. E olha só, inclusive, ela é mais fácil de ranquear do que a própria palavra que a gente estava usando com Samsung S20. Então, por isso que é tão importante que vocês façam essa modulação. Inclusive aqui, olha, essa palavra é excelente. É 21% no orgânico e 4% só no pago. Então, o orgânico está, assim, vencendo de disparado. Então, por isso que é sempre importante que você faça essa análise. E aqui depois, caso vocês tenham interesse, peguem né, o trial e vocês podem dar uma olhada mais aprofundada em todas as outras funcionalidades dentro do Ahref, SEMrush, enfim. Bom, depois que a gente já entendeu essas palavras, né, que são importantes, já fez esse planejamento de marketing de conteúdo, a gente sempre vai levar essa pessoa para um material que ela possa baixar, depois que ela já leu um artigo, que o artigo ele é aberto, né, no nosso blog, o blog post a pessoa lê de forma, além de gratuita, mas também de forma aberta. Então aqui, por exemplo, eu deixei uma reguinha para vocês conseguirem visualizar isso melhor. Então vamos supor que eu vou vender aqui um curso de como fazer gestão de times em home office. Então, eu posso criar aqui uma régua de topo, meio e fundo de funil, que a gente viu lá no comecinho, né, do nosso webinário, que é as fases do nosso funil. Ou seja, vou começar com um webinário grátis sobre gestão home office, que eu vou contextualizar um pouco a pessoa. Depois eu vou levar ela, já no meio de funil, para um e-book, por exemplo, de home office, já falando como que pode ser feita essa gestão, para no final levar ela realmente para uma página de venda de produto, que é essa fase de decisão de compra. Então é importante que você sempre pense em levar, seja anúncio, enfim, o tráfego todo, ele precisa ser referenciado sempre para uma página que tenha um formulário, que a gente chama de landing page, mas pode ser também o seu site. Nunca leve o seu tráfego simplesmente para uma página que não tem um botão nenhum de conversão. Então a pessoa entra lá, vê, fala, beleza, e vai embora, né? Então é muito importante que você pense nisso também, que é justamente o nosso passo 2, que é tenha uma ação de conversão em foco, que a gente chama de CTA, que é o Call to Action, botão para a ação. E que você vai pensar, olha, naquela página específica, qual que é a ação que vai gerar mais valor? É agendar consultoria, comprar curso, baixar e-book? E aí você vai focar em um CTA mais estratégico. Por quê? Se você deixa 3, 4, 5 CTAs, isso vai né, deixar a sua audiência mais confusa e vai ficar mais difuso também essa sua estratégia. Então, deixei para vocês, a gente tem também o RD Station, que vou deixar de sugestão mais prática para vocês, mas tem também específico para criar a landing page, tem a Unbounce também, que você pode né, pegar sem programação e ir editando a sua landing page. Bom, a partir do momento que você já está construindo essa landing page, o marketing de conteúdo entra na landing page também, porque tem o corpo né, da landing page que você vai ter que escrever. Então, primeiro, pessoal, aqui até falando, né, que eu disse de fazer o paralelo
com outras áreas que eu dou aula, é a questão do copywriting para neurocopy. Então, aqui entra você ser específico, isso funciona bastante. Então, beleza, a sua landing page, para a pessoa realmente deixar o dado dela, tem que valer a pena. Ela não vai deixar, né, às vezes, o e-mail dela para receber um material totalmente superficial, ou até mesmo comprar um produto que ela não está convencida. Então, aqui você precisa dar detalhes relevantes sobre o produto, serviço ou isca digital que você está oferecendo. O que é isca digital? Materiais, e-book, infográfico. Então, a landing page ela vai servir não só para marketing de conteúdo, mas também para produtos e serviços. Ou seja infoprodutor, afiliado, você vai utilizar também uma landing page. Um ponto importante também é focar no título e na linguagem também da landing page. Então, você já mapeou a sua persona, você já sabe como que ela se comporta, você já fez o estudo das palavras que ela utiliza lá no Ahrefs, Supersuggest, SEMrush. Então, você vai colocar essas palavras dentro da sua landing page também. Isso é muito importante. Então, é não esquecer desses termos focados em SEO. E aqui, pessoal, para a pessoa converter, seja aí no topo, no meio ou no fundo de funil, ela vai ali preencher alguns dados. E esses dados é você que define quais dados que você vai pedir. Claro que nome e e-mail são os campos mais básicos, né? A gente precisa do e-mail da pessoa para continuar essa régua de relacionamento. Mas aqui vale você pensar o que é realmente estratégico e necessário. Até mesmo em ordem da LGPD, a gente não pode pedir dados que a gente não precisa. Então, vamos supor que aqui, para baixar esse e-book, eu estou pedindo o CPF. Faz sentido? Não faz o menor sentido eu armazenar esse dado. Mas talvez para compra dentro do seu e-commerce, aí sim, né? Você vai emitir a nota fiscal, beleza, fez sentido. Então, sempre pensar estrategicamente o que você vai precisar. E aqui uma dica prática para vocês. Sempre quando a gente está falando agora de marketing de conteúdo e não página já direta de vendas, eu coloco geralmente um campo que a pessoa se autossegmenta na persona. Então, você coloca lá o grupo, por exemplo, estou procurando celulares, quero trocar meu celular. Aí a pessoa se autossegmenta e você consegue direcionar realmente o conteúdo que você vai enviar para ela, seja e-mail, enfim, através de todos os canais. E aqui um ponto bem importante também, até do pessoal lá da MLabs que trouxe essas métricas dentro dessa foto, que é o seguinte: você já parou de preencher um formulário porque pedia informações pessoais demais? Então, mais de 90% falou que sim. Então, novamente, vamos ficar muito atentos, porque isso afasta a conversão, afasta as pessoas de converterem na sua landing page. Então, cada etapa, essa dica para mim é primordial, cada etapa do funil comporta um nível de complexidade de informações. Materiais mais superficiais, que a gente chama de topo do funil, você vai pedir aí no máximo, geralmente, umas 3 informações, que é nome, e-mail e no máximo mais uma. Já no meio, que é um material um pouco mais denso, um pouco mais contextualizado, aí sim você pode, né, colocar aí um campo a mais. E só no fundo, que geral fundo de funil, que é aquele conteúdo mais comercial, né, que a gente já falou, que você vai pedir essa informação que talvez seja um pouco sensível, talvez um telefone para você agendar a consultoria, enfim, né, ou se você for um serviço, um produto, desculpa, aí você vai pedir uma forma de pagamento, enfim, aí tudo bem você ter um dado que faça sentido com a oferta que você está efetivamente fazendo. Beleza, então a gente terminou a nossa landing page, colocou os campos, colocou o SEO, tá tudo pronto. E agora? Bom, novamente, testar. Então, principalmente para Black Friday, tudo muda muito rápido. Então, a gente tem aí mais de 20 dias de preparação. Então, é muito importante que vocês façam esses testes, começando com o teste AB. Então, para deixar um exemplo para vocês, olha só, aqui a gente tem um formulário maior e aqui a gente tem um formulário menor. E aqui a gente quer entender qual que vai performar melhor dentro da nossa audiência. Então, para isso, a gente faz um teste AB. Tem ferramentas que fazem isso, como o RD Station, por exemplo. Você muda uma variável por vez, né, pessoal? Sempre lembrar isso. Porque se você mudar 3 coisas, como que você vai saber o que é responsável por gerar aquela mudança de performance? Não tem como. Então, sempre uma mudança por vez. E aí, o teste AB vai mostrar 50% para 50% da sua audiência de uma forma e 50% para outras pessoas. E aí você consegue fazer essa modulação do que está performando melhor dentro da sua audiência. Bom, outra dica que eu adoro e eu utilizo muito isso no meu dia a dia, que é essa ferramenta que chama 5 Second Test, principalmente para validar se a minha landing page está funcionando. Seja landing page comercial ou mesmo de marketing de conteúdo de topo e-mail.
e fundo. Consiste basicamente no seguinte: você vai tirar um print de uma parte da sua landing page ou do site, você vai subir nessa plataforma, que ela inclusive tem uma parte gratuita, e aí ela vai mostrar para 50 pessoas aleatórias, e aí essas pessoas vão ter literalmente 5 segundos para ver aquela imagem, e depois elas vão escrever por meio de palavras-chave sobre o que elas acham que aquele site fala sobre, qual que é a mensagem que aquele print queria passar. Então, isso é muito importante para a gente ver se a nossa comunicação está clara, realmente, se aquilo que a gente imaginou, o nosso copy de vendas, está específico. Então, assim, fica nessa cloud, né, de palavras-chave, em que a gente consegue acompanhar e ver se faz sentido ou não. Então, bem bacana de acompanhar. E para finalizar, pessoal, então, o último ponto é: não faz sentido você ter uma estratégia de marketing de conteúdo, ou seja, você pediu para a pessoa baixar um e-book, etc., se você não faz uso de automação de marketing. O que é isso? Bom, a partir do momento que a pessoa baixou aquele e-book, o que a gente quer como estratégia de Black Friday é volume de leads para a gente conseguir trabalhar, correto? Imagina você tendo que ficar mandando e-mail toda vez que alguém converter em algum material. Então, vamos supor aí que 300 pessoas, 400 pessoas convertem em um dia só. Você vai ficar realmente mandando 400 e-mails? Não. Bom, então a ferramenta de automação, o primeiro ponto é que ela consegue fazer que você se aproxime do seu cliente, do seu potencial cliente, de forma personalizada e contínua. Então, você, através de réguas automatizadas de e-mail, em que você vai escrever esses e-mails base, colocar numa régua de e-mails que a gente vai ver daqui a pouco, e sempre vai ter uma ação que vai ser o gatilho, ou seja, a partir do momento que a pessoa baixar um e-book, depois de X minutos, ela vai receber o e-mail X. Então, isso traz a escalabilidade também para o seu processo, de forma que você não precisa ficar fazendo isso de forma manual. Além de aproximar, claro, sua marca do seu cliente, porque o que a gente quer em qualquer processo de marketing mais voltado para o inbound é esse papel mais consultivo mesmo, e não essa venda mais direta, assim, já chegar vendendo para talvez um cliente que nem está preparado. E, claro, vai auxiliar nas vendas. Então, para ficar mais claro para vocês como que funciona, vamos pegar esse exemplo aqui. A partir do momento que o lead, né, o prospecto, baixou esse material sobre gestão de projetos, que pode ser um e-book, um infográfico, enfim, depois de X minutos ele vai receber um e-mail 1, porque a gente determinou que são X minutos. Depois de 2 dias, o e-mail 2, aí você vai colocando esses intervalos de tempo, e aí você vai pensar, beleza, quanto tempo eu tenho até a Black Friday? Quando eu vou começar a ser mais agressivo comercialmente? Quanto tempo eu tenho para aquecer a minha base? Porque esse processo aqui é de captação e também de aquecimento de base que você já tenha dentro do seu sistema. Para efetivamente o seu último e-mail mesmo, você ter um CTA, ou seja, um call to action mais comercial, que é aquele realmente, efetivamente, da compra. Então, para ficar mais palpável, só para a gente finalizar mesmo, deixei um exemplo real mesmo, que é exatamente isso, né? Olha só, isso aqui é dentro do RD Station. A partir do momento que você envia o e-mail 3, vamos supor, de consideração da solução, depois de 2 dias, se ele clicou no e-mail, ele vai para um caminho, se ele não clicou, ele vai para outro caminho. Então, dentro da ferramenta é possível também você fazer essa personalização com base no comportamento do usuário. Então é isso, pessoal. Dei uma pincelada aí pra gente sobre todos os principais pontos, desde o momento que a gente cria o marketing de conteúdo até realmente a parte de conversão dentro da ferramenta de automação. Novamente, não façam os pilares isolados, não façam só mídia, só marketing de conteúdo. Pensem na estratégia como um todo para efetivamente ter resultado. Deixei aqui, inclusive, os meus contatos, então, tanto o Instagram da Zite, quanto o meu pessoal também. Qualquer dúvida que não dê tempo para a gente falar daqui a pouquinho, pode ficar à vontade também. O nosso site tem essa parte de avaliação do marketing, então vocês podem deixar o site de vocês no formulário e vocês recebem gratuitamente também uma análise de como está o marketing digital de vocês. E para aproveitar, já que a gente está falando de inbound marketing, também queria contar do curso que a gente vai lançar daqui umas 2 semanas. Também vamos divulgar lá no Instagram, especificamente sobre inbound marketing na prática. Esse curso era para estar sendo presencial aqui em Belo Horizonte, mas por conta da pandemia a gente adaptou para online, mas bom que, né, outras pessoas também conseguem fazer. E é isso, deixa eu passar aqui, então. Muito bom, muito bom, muito bom, Isabela. Parabéns pelo material. Já estou colocando aqui também, pessoal, para quem quiser acessar o site pelo QR Code, se quiser escanear, tá aqui, eu vou deixar aqui na tela.
para que vocês possam também escanear. Isabela, que conteúdo excelente que você trouxe para a gente. Eu estou aqui, já anotei um monte de coisa, já peguei aqui um monte de ferramenta legal, essa 5 Seconds Test aí, incrível isso. Ótimo. E gratuita, né, nesse plano, então é uma mão na roda. Nossa, que bacana. Eu separei uma perguntinha aqui para você. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. O pessoal está agradecendo aqui. O Bruno aqui falou, quanto mais conteúdo, melhor, para cima. Tem aqui o pessoal também dando parabéns pelo material, desejando sucesso aqui também. O pessoal falando também que o conteúdo muito bom. Então, assim, se tiverem alguma pergunta, manda. Eu vou perguntar para você sobre blog, Isabela. A gente sabe que blog, dentro de uma estratégia, você até comentou ali algumas fases ali da jornada, da estratégia também de embalde, o blog ele tem seu papel ali para essa jornada, para a construção de conteúdo. Você deu até várias dicas aí de temas, né? E aqui na i7 a gente tem muito e-commerce, as pessoas montam loja virtual, né? Inclusive, na nossa plataforma, a gente tem uma feature, um recurso para criação de páginas e, inclusive, para blog interno, né? E uma das coisas que a gente fez, inclusive, esse ano, a gente fez um workshop para falar sobre marketing de conteúdo para e-commerce, e a gente trouxe várias pessoas, o próprio pessoal da RD, da Monetize, o pessoal da Rock Content, o Labs, que você citou aí também, o pessoal do Canva, o Rafael Reis, todos eles trouxeram aqui várias dicas, vários insights legais da importância de construir um blog para uma estratégia de marketing de conteúdo voltada para o e-commerce. Gostaria que você comentasse um pouco sobre como você enxerga, dentro do marketing de conteúdo, o papel do blog dentro de um e-commerce. Bom, essencial, tem muito e-commerce que ainda não se atentou para o poder do orgânico, né? Tá muito focado ainda na mídia paga, que é importante também, mas como a gente viu no exemplo do cliente de vocês, que estava ranqueando no orgânico para botas, então quando a gente retorna isso em ROI mesmo, o retorno sobre o investimento que esse cliente está tendo com o marketing de conteúdo, é muito grande. Porque se você pensa que para comprar uma bota, principalmente online, que as pessoas talvez gostem de experimentar a bota, saber um pouco melhor sobre a bota. Quando você dá mais detalhes, faz essa venda consultiva, que é o que a gente tinha no vendedor auxiliando. Olha, essa é a característica da bota, ela fica bom para tal e tal situação social, vamos supor. Tudo isso, você como produtor, dentro do seu e-commerce, você pode passar isso também para o seu cliente. Não só escrito. O escrito, isso é até uma dica que eu dou muito para e-commerce. Então, assim, a gente precisa do texto escrito para o Google? Precisa. Mas por que você não coloca um vídeo também? Para, né, suplementar essa necessidade mais física que a gente tem quando a gente diz de produtos. Você pode colocar também uma playlist, né? Você coloca lá em cima e vai falando, se a pessoa não quiser ler o seu texto. Então, o texto vai precisar? Vai. Realmente, a gente precisa que o Google leia aquele texto. Mas pense também sempre no seu usuário, que é o gatilho que a gente falou. A gente precisa ser específico. A pessoa ela quer saber o que ela está comprando, seja um produto ou serviço. Então, você pode, quanto mais específico você for sobre o produto, pessoas reais utilizando, diversos ângulos daquele produto específico, tudo isso, o marketing de conteúdo, ele lança mão. Então, você pode escrever artigos sobre isso e modulando essas dúvidas em artigos diferentes. Porque, pessoal, todo artigo novo que vocês publicarem, e aqui artigo eu tô falando não é artigo científico, não é nada disso, não tá? É blog post mesmo, artigo de blog. Todo artigo novo de blog que você publicar é uma página nova para o Google te encontrar. Então, tem aí 5 dúvidas que você sabe que o pessoal tem sobre a sua bota. Escreve aí 3 conteúdos, 4 conteúdos sobre isso, e são mais oportunidades de você ser encontrado. Muito bom, muito bom. Só assim, complementando o que você disse, você explicou muito bem. A gente sabe que o Google ele tem priorização para quando você... Porque eu vejo muita gente tendo a escolha, né, de montar o seu blog dentro de um subdomínio. Eu já tenho uma loja, acontece isso, né? Eu já tenho uma loja no meu domínio, e aí eu crio o blog num blog ponto, né? Você, na verdade, nesse caso, você está dividindo aquela autoridade, porque eles são como se fosse um outro site para o Google, né? Esse subdomínio. E então, montando um blog
não só um blog, mas páginas, como a sua dica mesmo, de conteúdo, mas dentro do seu site, dentro da sua raiz, então você tem um domínio.com.br, você, aqueles UR, aqueles, a autoridade do domínio, ele vai só aumentando, consequentemente, você ganha mais indexação para aquelas palavras, a força daquelas palavras dentro do seu site. Só um adendo a isso que você disse. É muito importante, porque tem clientes que às vezes tem sites externos, fala, criei um blog num outro domínio. Não, igual você disse, né? A gente está tudo dentro de um site, porque a autoridade tem que ser sempre para o domínio principal. Exatamente. Isabela, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo conteúdo, pelo material que você trouxe aqui pra gente. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou bastante, tanto quem assistiu ao vivo, e se você tá aí assistindo agora, depois, que não tá mais ao vivo, não tem aqui na descrição o link também da site, tem o QR Code, você pode mandar comentário pra gente, pode seguir o perfil da Isabela, que também tá aqui, depois dá lá seu feedback, é sempre importante para a gente cada vez mais produzir conteúdo. E quem sabe convidar a Isabela para uma próxima oportunidade, né, Isabela? Fico à disposição e foi um prazer estar aqui com vocês, igual o Thiago falou, qualquer dúvida, porque eu sei que é mais na prática, né? Quando vocês forem implementar esse passo a passo, aí que uma dúvida ou outra vai surgir, então fiquem à vontade, tanto para mandar mensagem ou para mim ou diretamente lá no perfil da Zite, que vai ser um prazer auxiliar. Mais uma vez, prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer todo nosso, Isabela. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigada a vocês. E, gente, tchau. É isso. Até a próxima. Não esquece, 7 horas hoje tem live com o Adriano Giannini, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.